Olá a todos, eu sou Aquiles Camelier, médico pneumologista, membro da Sociedade de Pneumologia da Bahia. Eu sou pneumologista do Hospital Especializado Otávio Mangabeira e ensino na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e na Faculdade de Medicina da Universidade do Estado da Bahia. Para esta apresentação, eu declaro que tenho conflitos de interesse, eu sou funcionário de tempo parcial da GSK, mas a empresa não teve nenhuma influência na confecção ou no apoio financeiro para esta atividade. Esta atividade, inclusive, faz parte da programação científica chamada de Temas em Destaque da Sociedade de Pneumologia da Bahia, e hoje nós vamos abordar o tema Avaliação de Risco e Estadiamento da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Como sabemos, a doença pulmonar obstrutiva crônica, ou DPOC, e esses são dados da Organização Mundial de Saúde para países de baixa e média renda do ano de 2012, ela ocupa a quarta causa mundial de morte atrás das isquemias cardíacas, doenças cerebrovasculares e infecções respiratórias. Isso são mortes por 100 mil habitantes. Então, é importante que nós reconheçamos a doença, a DPOC, e possamos estratificar ou classificar os pacientes e também fazer alguma avaliação de risco futuro para que nós possamos, então, alocar os recursos de tratamento, seja um tratamento não farmacológico ou farmacológico, individualizado e com os principais objetivos de controle dos sintomas, redução de eventos desfavoráveis como exacerbações ou internamento hospitalar e, ao fim, promover o maior tempo de vida com a maior qualidade de vida. Então, nessa apresentação nós vamos falar um pouco dos principais desfechos ou quais as principais avaliações que devemos fazer no dia a dia, sejam elas sintomas, número de crises ou exacerbações, função pulmonar e revisar um dos principais sistemas de estadiamentos existentes na literatura. Como vocês podem ver, a DPOC é uma doença bastante frequente no nosso meio. Dados do primeiro estudo de prevalência feito no nosso país, o estudo PATINO, chamado de Projeto Latino-Americano de Investigação da Doença Obstrutiva Crônica. E esses dados foram publicados há alguns anos atrás, mostrando nesse gráfico aqui da esquerda que as pessoas com idade acima de 40 anos, cerca de 15,8% ou 16% tinham uma relação VF1-CVF após o bronquidilatador menor do que 70%, o que conferia a classificação como portadores da DPOC. Vejam também que essa variação na frequência depende do critério adotado para a doença, mas isso traduz para o nosso país cerca de 8 milhões de portadores de DPOC, o que é bastante gente e sendo uma doença de alta letalidade. Para abordar o primeiro aspecto avaliado na sobrevida, o VF1, é preciso relembrar que a DPOC é uma doença inflamatória pulmonar. Então vejam aqui à esquerda um aspecto de uma pequena via aérea normal, com o tecido epitelial, a ramificação brônquica, e vejam que aqui dentro do espaço brônquico há um grande espaço para entrada e saída do ar. Não respira numa ventilação normal. À direita, indivíduos com DPOC têm hiperplasia de glândulas califormes, tem um edema nas vias aéreas, todo um processo inflamatório nas pequenas vias aéreas que atrapalham, reduzem ou até impedem um fluxo de ar adequado, o que muitas vezes vai reduzir o volume de ar expirado no primeiro segundo, ou VF1. E é baseado nisso que um estudo clássico da década de 80, do Nico Antonissen, mostrou que existe relação entre a função pulmonar e o prognóstico na DPOC. Nesse estudo, que foi um estudo de ventilação mecânica, o ensaio clínico de pressão positiva intermitente na respiração, mostrou que indivíduos que, quando começavam o estudo,
E, ao longo dos 3 anos de avaliação, viram que indivíduos que tinham um menor VF1 ou uma maior limitação de fluxo de ar, ou triângulo aberto, um VF1 menor do que 30%, tinham uma menor sobrevida em 3 anos, quando comparado, por exemplo, com indivíduos com o círculo fechado, que eram indivíduos que tinham um VF1 maior ou igual a 50%. Então, isso foi um dos primeiros estudos que mostraram que quanto maior a intensidade da limitação do fluxo de ar, piora a sobrevida ou maior a chance de falecer nos próximos anos. Esse estudo ele ficou clássico, que ficou tão importante que ele repercutiu com os seus pontos de corte de 35% e 50% na primeira classificação americana da DPOC, publicada em 1995, onde naquela época tinha-se os DPOCs classificados como estágio 1, com VF1 maior ou igual a 50%, estágio 2 com VF1 entre 35% e 50%, e estágio 3, que também era chamado de DPOC grave, com VF1 menor do que 35%. Esses pontos de corte, eles, de uma certa maneira, permanecem até hoje como parâmetros no guia da prática do dia a dia, da alocação de intervenções farmacológicas e não farmacológicas. O tempo evoluiu e a avaliação dos sintomas começou a ficar mais importante e não somente isso, mais validada cientificamente no sentido de preencher como critério prognóstico e risco futuro de mortalidade. Então vocês estão vendo aqui uma escala de avaliação dos sintomas chamado de teste da avaliação da DPOC ou CAT, e isso pode estar disponível nesse website de maneira gratuita, onde nós temos 8 perguntas, sendo as 4 primeiras mais associadas a sintoma. Então você tem pergunta sobre tosse, sobre catarro no peito, sobre pressão no peito ou falta de ar para esforços, e o paciente vai respondendo de acordo com a escala Likert, onde ele pode escolher entre o número 0, uma resposta de 0 pontos, ou até 5 pontos, e o indivíduo vai escolhendo se ele tem, por exemplo, muitos pontos, significa ter tosse, por exemplo, o tempo inteiro, e 0 pontos para tosse significa que ele não tem nenhuma tosse. As 4 últimas perguntas da escala CAT, elas têm a ver com questões mais gerais, como se tem alguma limitação para fazer atividade dentro de casa, se ele se sente confiante para sair de casa, se a qualidade do sono é boa, se ele dorme profundamente, e como é que está o nível de energia relacionado à sua doença. Então, de uma certa maneira, existem 8 perguntas na escala CAT, com um total de 5 pontos de sintomas. Então, essa escala ela pode variar de 0 até 40 pontos, e quanto mais pontos, pior a intensidade dos sintomas. Mais recentemente, Ciro Casanova, que é um pesquisador da Espanha, relacionou a pontuação da escala CAT com a chance de estar vivo, a chance de sobrevida em 60 meses ou 5 anos. E vejam que, independente de ter um CAT menor que 10 ou um CAT maior ou igual a 10, em cerca de 5 anos, a sobrevida desses pacientes é em torno de 50%, o que mostra que, à medida que o tempo vai passando, a doença DPOC pode ir piorando, e com a queda dos sintomas ou com o aumento da intensidade dos sintomas, isso está relacionado com a pior sobrevida. Existem outras escalas que avaliam os sintomas da DPOC, e uma das mais conhecidas é a escala de dispneia, MRC, que vem do inglês Medical Research Council, que é mais simples, mas pergunta apenas sobre um sintoma específico da DPOC, que é a dispneia, e você tem graus de 0, 1, 2, 3 ou 4, sendo o grau 4 o indivíduo que tem muita dispneia para sair de casa, ou dispneia para trocar a roupa ou se vestir, por exemplo. Também esse sintoma específico de dispneia e essa escala, de acordo com esse estudo do Nishimura, publicado no Chest em 2002, mostram que quanto maior a intensidade da dispneia, vejam a linha vermelha aqui, indivíduos com MRC4, que tem falta de ar
para trocar roupa, a sobrevida é menor do que, por exemplo, indivíduos que têm a escala de dispneia MRC2. Então, fechando esses dois grupos de slide, mostrando que a avaliação sistemática de sintomas por meio de escalas nos permite identificar qual o patamar de limitação de sintomas daquele paciente e também fazer uma inferência futura de qual é o risco daquele paciente em permanecer vivo ou de ter sua vida abreviada. Então, função pulmonar é importante, sintomas da DPOC são importantes e um terceiro aspecto seriam as exacerbações ou crises. Então, existem momentos na DPOC, indivíduos que têm DPOC, que eles aumentam os sintomas, aumentam a tosse, aumentam a produção de secreção. Muitas vezes eles procuram o médico de maneira não programada para mudar o tratamento, muitas vezes tem que tomar antibióticos, corticoides, ou às vezes eles internam no hospital por aumento dos seus sintomas. Isso é denominado de exacerbações. E vejam nesse estudo do Soler Catalunha, que é um grupo de Valência, publicado na revista Tórax há alguns anos atrás, mostrando que indivíduos do grupo C em verde, que tem 3 ou mais crises ou exacerbações ao ano, têm uma sobrevida, por exemplo, de 25% em 5 anos, quando comparados, por exemplo, com indivíduos que até podem ter apenas uma exacerbação por ano no grupo B, que tem uma sobrevida de 50% nesses mesmos 5 anos. Então, para exacerbações da DPOC, é interessante manter os nossos pacientes na linha laranja ou no grupo A, que são pessoas que não têm exacerbações ao longo do tempo, porque isso é um aspecto que aumenta a chance de sobrevida desses pacientes. Pensando nisso, o estadiamento GOLD do ano de 2022 mostra que você pode integrar sintomas e frequência de exacerbações dentro do sistema de classificação, onde indivíduos que estão mais à esquerda desse slide, A ou C, são indivíduos com menor intensidade dos sintomas. Vocês podem usar a escala de dispneia, DMRC ou a escala CAT, dispneia de 0 ou 1 ou CAT menor que 10. E indivíduos que estão no andar superior são indivíduos que têm 2 ou mais exacerbações ao ano, ou até mesmo um internamento hospitalar por ano. Então, dessa maneira, relacionando sintomas ou escala de sintomas, seja CAT-MRC e frequência de exacerbações, eu posso classificar o meu paciente como A, GOLD A ou leve, GOLD B ou moderado, GOLD C ou grave e o GOLD D ou muito grave. A integração desses sintomas de acordo com o estadiamento do GOLD também está relacionado com a sobrevida, como é mostrado nesse estudo do João Soriano, publicado na revista Lancet em 2015, onde nós temos aqui 4 curvas de sobrevida no estudo com quase 15 mil pacientes, acompanhados durante um segmento de tempo, e vocês podem ver que indivíduos com GOLD A ou leve têm uma melhor sobrevida, por exemplo, do que indivíduos com GOLD D de dado ou grave. Então faz sentido também usar o estadiamento GOLD na predição futura de risco de mortalidade. Existem outros sistemas de classificação que são mais complexos, como esse do índice BODE, do Bartolomecelli, publicado na New England em 2004, e são índices que integram não apenas função pulmonar, sintomas, mas também troca gasosa e o desempenho ao exercício, por exemplo, e também o estado nutricional, se o indivíduo é obeso ou não é obeso. Então, vejam essa foto cedida pelo professor Bartolomecelli, mostrando que aparentemente são indivíduos que têm características diferentes, e a gente pode tentar adivinhar qual é o indivíduo mais grave ou qual teria o maior ou menor risco de morte, e são indivíduos reais da clínica do Bartolomecelli, cada um com sua característica clínica, e eles foram classificados conforme esse sistema de estadiamento BOLD. Então tem indivíduos com BOLD 3, por exemplo, que é o paciente número 1, indivíduos com a escala BOLD de 6 pontos, que é o 2, indivíduos com a escala BOLD de 7 pontos, que é o número 3, e o indivíduo com escala BOLD de 9 pontos, que seria o indivíduo número 4.
Então, existe todo um sistema de classificação que também avalia VF1, desempenho e exercício pelo teste de caminhada de 6 minutos, escala de MRC de dispneia e se o indivíduo está obeso ou não, de acordo com o índice de massa corpórea, se ele está numa boa composição corpórea ou não. E essas curvas de sobrevida foram identificados 4 quartis, BOLD de 0 a 2 pontos, 3 a 4 pontos, 5 a 6 pontos ou 7 a 10 pontos, identificando também riscos futuros diferentes para esses pacientes, isso em 52 meses, mostrando que você pode também integrar sistemas mais complexos no sentido de aprimorar a sua predição de risco futuro. A literatura científica não para, então existem vários outros sistemas que podem ser encontrados na literatura, combinando diversos prognósticos. A nossa mensagem final é que é preciso que o médico pneumologista esteja atento a esses sistemas de classificação, que ele os utilize na prática diária para melhor identificação da classificação do paciente na predição do risco futuro. Então, dessa maneira, ele pode adequar ou alocar de maneira mais racional cientificamente os melhores recursos terapêuticos, sejam eles farmacológicos ou não farmacológicos, em benefício aos seus pacientes. Muito obrigado.